aos demais presentes aqui nessa manhã. Bom dia. Em grau de recurso, estamos para se julgar. Para julgar, os réus deverão sucumbir à pena capital. Estamos aqui. O presente caso é que 5 exploradores saíram com ânimo para poder explorar uma caverna de rocha calcária. Com Roger Altemor e 4 exploradores saíram. Eles pesquisaram e foram até o local. Quando eles já estavam distantes, já tinham entrado, estavam distantes da entrada conhecida por eles, houve um desmoronamento de terra. Eles voltaram para a entrada e se alojaram ali. Até que, no final do dia, as famílias sentiram falta por eles não terem voltado para as suas devidas residências. Assim, a Sociedade Espeleológica foi informada de onde eles eram. Foi informada da falta deles. E lá, como já tinha algumas pesquisas, tinham as pistas de onde eles poderiam estar. Assim, um resgate foi ir até o local para poder, com uma grande equipe de trabalhadores, onde se encontravam geográficos, engenheiros e médicos. A libertação, escutem bem simples e gravem essa informação. A libertação aconteceu no 32º dia. No 20º dia, eles conseguiram achar um rádio portátil sem fio e conseguiram estabelecer a primeira ligação com o resgate, que estavam lá trabalhando arduamente para poderem salvá-los. Assim, estabelecendo a primeira comunicação com os resgates, o que foi importante. Eles perguntaram, segundo o que eles alegaram, porque é o que nós temos como base para a nossa acusação, é somente o que eles falaram, os assassinos. Então, eles perguntaram, segundo eles falaram que Roger Altemor perguntou quantos dias ainda levariam para poder eles serem resgatados. Foi respondido que em 10 dias. Eles perguntaram também as chances que eles tinham com a comida, os mantimentos que eles tinham no momento. Porque eles estavam preparados, eles estavam com os mantimentos deles, eles tinham a comida, a comida estava acabando, porém eles tinham comida, estava acabando. Então, cessada a conversa com os médicos, dentro de 8 horas eles ficaram sem comunicação com o resgate. Assim, passadas decorridas essas 8 horas, eles retornaram, eles estabeleceram uma segunda comunicação, perguntando a seguinte questão: se as chances de vida aumentariam, se eles, senhores, preste atenção, se as chances que eles tinham aumentariam se eles usassem de um deles como fonte de alimento. Pasmem, sim, como fonte de alimento. Eles estavam programando comer um dos seus companheiros para aumentar as chances de vida deles, que eles tinham. Dentro desses dias, eles tinham chances de vida. Assim, o médico, com sua postura profissional, totalmente contra gosto, ele respondeu que sim, ele foi profissional, mas foi respondido totalmente contra gosto. Surgindo assim, como se não passasse essa pergunta, surgiu uma segunda pergunta: se eles poderiam escolher quem seria o uso dessa alimentação, essa fonte de energia para eles, se eles poderiam decidir com um simples jogo de sorte,
onde eles, esses criminosos, falaram que o par de dados era de Roger Otomo, a vítima. Sendo assim, ninguém quis responder. É totalmente justificável o silêncio. Depois, seguida a segunda pergunta, totalmente inescrupulosa. O que foi? Eles eram companheiros. Companheiros. E eles estavam decidindo uma vida por um jogo. Através de um jogo. Assim, eles pensaram, o resgate pensou, erroneamente, que tinha acabado a bateria. A bateria do rádio portátil que eles tinham desconto. O que eles acharam no 20º dia. Assim, como eu falei aos senhores e pedi que vocês guardassem essa informação, do 32º dia, eles foram libertados, salvos, finalmente salvos, foi constatado que Roger Otomo, sim, porque eles estavam falando o tempo todo, que foi que deu a proposta, que eles morreram, que quem seria morto, que como seria o método para a escolha. Assim, como seria o método. E assim foi constatado que no 23º dia, senhores, eles tinham matado o Roger para servir como alimento. 3 dias da primeira comunicação com o resgate. 3 dias apenas. Isso foi todo constatado. Inclusive, eles estão aqui para conferir. Enfim, eu tenho que colocar um fato, porque isso aqui são fatos. Que Roger, ele, quando ele propôs o acordo, o método, que eles seriam, algum deles morreriam, como seria decidido, ele tocou atrás. Antes que esse lançamento de dados acontecesse. Sim, ele desistiu porque eles estavam em plena faculdade mental. Eles estavam pensando, calculando, porque foi um plano totalmente calculado e perverso. De um grau de perversidade que eu sou incapaz de deter e acreditar que alguém tenha. Sim. Sendo assim, antes de serem jogados os dados, ia sortir contra Roger. Aconteceu antes. Ele pediu a eles que esperassem pelo menos 5 dias para, quem sabe, tomar uma nova decisão, pensarem, poderem refletir sobre isso. Então, eles não aceitaram, sem a mínima consideração. Eles eram companheiros e sem nenhuma consideração. Eles simplesmente, quando chegou no lançamento de dados, no primeiro assassino, ele jogou o par de dados. O segundo assassino jogou, o terceiro jogou, o quarto jogou. Quando chegou na vez de Roger, simplesmente jogaram por ele. Pois é, totalmente. Roger não estava compactuando. Tudo bem que a proposta foi dele, mas eles estavam pensando, calculando o que iria ser feito. Então, gente, só mais uma vez para lembrar, enquanto isso, eles estavam brincando com a vida lá dentro, lá fora, estavam trabalhando, chegando cada vez mais gente disposto a ajudá-los. E, assim, é totalmente justificável que a primeira instância decidiu pela condenação desses criminosos. Sendo assim, eu termino minha fala e passo para minha colega de acusação. Bom dia a todos. Bom dia. Aos caros colegas do júri, aos nossos amigos da defesa. Eu inicio minha tese de acusação perplexa com tamanha crueldade. Quero falar a vocês que aconteceu. Houve um plano de morte. Eles arquitetaram, esses assassinos aqui, arquitetaram contra a vida do seu amigo. Pasme, eram seus amigos.
Eram amigos? Era seu amigo. Eles arquitetaram matematicamente a morte do seu amigo, Roger. Ora, se no 20º dia já havia estabelecido o contato com o mundo externo, se no 20º dia, diz os autos, a comida estava escassa, não tinha carne, eles estavam alimentados. Se no 20º dia eles tiveram o discernimento de perguntar ao médico se eles poderiam se alimentar de carne humana ou quanto tempo eles teriam de vida caso a comida acabasse. Agora, eles estão no seu estado mental real. Eles não estavam em estado de natureza. Talvez a nossa defesa, vai usar o estado de natureza, mas eu quero dizer e deixar bem claro. Estado de natureza é o oposto disso. Eles estavam conscientes quando assassinaram brutalmente, covardemente, dilaceraram o seu próprio amigo para comer. Quero deixar também algo enfatizado aqui, de que se havia consciência para falar com o médium, se havia consciência para fazer contato com o mundo externo, se havia consciência para eles lançarem de sorte a morte do seu amigo, havia consciência do crime que eles estavam premeditando, doloso, com a intenção de matar. Lá no artigo 18 do Código Penal diz que o agente é doloso quando o agente quer o resultado, ou então quando ele assume o risco do resultado. Não houve estado de necessidade, de natureza, não houve nesse caso. O acordo foi estabelecido. Eles acordaram que iam matar o seu próprio amigo. O bem jurídico maior, segundo o Código, segundo a nossa Constituição, é a vida. É o nosso maior bem jurídico. É a vida. O direito positivo diz que eu tenho que preservar a minha vida e a vida do meu próximo. E quando seja qual for a situação, em jogos, em decisões, quando esse bem é violado, ele por ser livre, eles violaram o direito à vida de Roger. É tanto que Roger, no último instante, ele desistiu. Ele realmente, de fato, ele concordou. Há quem diga, porque quero deixar algo claro aqui, todo depoimento que consta nos autos foram dos assassinos. Roger não está aqui para se defender. Roger, ele não está aqui, ele não depôs. Nós não sabemos qual foi realmente, de fato, a versão de Roger. Se realmente aconteceu o que eles deporam. Vocês estão vendo aí? Em 4 cadeiras. Eles estão tendo uma última chance. Uma outra chance. Tiveram a primeira, estão tendo outra. Cadê a chance de Roger? Cadê Roger? Está faltando uma cadeira. A cadeira do seu amigo. Não era uma pessoa ruim. Não era uma pessoa que eles não conheciam. Era o seu companheiro. Eles assassinaram covardemente o seu companheiro. Roger, ele decidiu esperar mais um pouco, porém não teve essa chance de decidir pela sua própria vida. Como a colega disse, os próprios companheiros lançaram a sorte. Tomaram os dados das mãos de Roger e lançaram a sorte para ele. Ele não morreu para se dar para os amigos. Os autos mostram isso. Ele não fez como Jesus, que veio ao mundo, se deu por uma humanidade por livre e espontânea vontade. Não, Roger foi tirado, foi ceifado a sua vida, o seu direito de ser pai, o seu direito como esposo, o seu direito como pessoa. Segundo a visão aristotélica, o ser humano, uma vez inserido na sociedade, ele adquire personalidade, princípios, éticas, valores morais
que independente da situação onde ele estiver, seja embaixo dentro de uma caverna, seja sob um monte, seja embaixo das águas, ele vai continuar com seus princípios morais. Coisa que não aconteceu com esses assassinos. Eles sabiam, quero também trazer algo bem importante. Esses caras assassinos cristãos, eles estavam fazendo espeleologia. Vocês sabem me dizer o que é espeleologia? É o estudo da formação das cavernas, os seus organismos que vivem lá dentro. Eles estavam fazendo essa atividade. Mas eram cientistas. E sabiam que toda caverna, para ser formada, ela precisa de uma grande incidência de chuva ou está próxima a rios. A caverna foi entulhada apenas na sua passagem. Eles tinham toda uma caverna para explorar, para buscar alimento, para buscar roedores, morcegos, ratos. Gente, aqui no Nordeste tem uma família se alimentando de ratos. São todos testemunhas que passou na TV e nenhum morreu. Será que não seria mais ético e moral comer ratos do que comer o seu próprio amigo vivo, dilacerado? E eles sabiam. Eles tinham a plena consciência do que estavam fazendo. Estavam alimentados. No 20º dia a comida não havia acabado. Está nos autos. Tinha água, porque em momento nenhum os autos falam que não havia água naquele lugar. Só falou que a comida estava sendo acabada. Havia água. 23º dia eles assassinaram brutalmente, covardemente, o senhor Roger. Às vezes eu fico me perguntando como foi aquela cena, a morte de Roger. Será mesmo que vocês assassinaram? Será mesmo que eles assassinaram o senhor Roger para se alimentar e suprir a sua necessidade de fome por apenas algumas horas? Sim, por quê? Porque a ciência diz que um corpo, a partir de 3 horas, que entrou em óbito, ele já não serve mais para consumir. Porque já está começando o estado da decomposição. Ele não serve mais para consumo, ou seja, eles assassinaram uma vida, eles tiraram o direito de um pai de exercer o seu papel de pai, de marido. Eles assassinaram o seu próprio amigo para saciar sua fome por apenas algumas horas. Uma vez que eles não conseguiam comer o corpo de uma só vez. Ou então, pasmem, eu até acho que existe uma possibilidade, porque como eu disse, Roger não está aqui para se defender. Tudo que nós sabemos e que estão nos autos foi o depoimento deles. E todo homem tende a mentir quando se senta a palavra. Cadê Roger? Talvez por conhecer, por serem cientistas e conhecerem e saberem que o corpo entra em estado de decomposição a partir de 3 a 4 horas, a partir do óbito, quem sabe eles não deixaram Roger amarrado e foram comendo ele dia após dia, dilacerando todos os dias, arrancando uma mão, um dedo, um pé, não sei. Nós não sabemos a versão de Roger. Eles não deram o direito de Roger estar aqui para se defender. Agradeço. Professor, colega de organização, colegas de trabalho, nobres jurados e demais presentes. Como representante desta sociedade, eu inicio a minha tese de acusação citando a Constituição da República Federativa do Brasil, que, orientada e fundamentada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, ela proclama no seu artigo 5º a dignidade, a vida, a inviolabilidade do direito à vida. O que isso quer dizer?
senhores jurados, que a vida, ela é um princípio fundamental. O que isso quer dizer? Qualquer indivíduo tem o direito de uma continuidade na sua existência. Direito esse que foi tirado do Senhor Roger. Senhores jurados, diante dos fatos que foram aqui apresentados, nós podemos identificar, através da prática dos acusados, o crime de homicídio. Nesse momento, eu chamo os senhores a refletirem comigo, a questionarem. Vocês acham mesmo que o senhor Roger queria ser o herói dessa exploração, dessa expedição? Vocês acham mesmo que o senhor Roger não gritou, não chorou? Nós não sabemos. Porque, como foi dito pela nossa colega, nós só temos relatos dos assassinos. Senhores, é fato que a ideia foi dada sim pelo senhor Roger. Mas ele mesmo, em um momento de loucura, teve essa ideia. Mas ele parou. Estava em condições de pensar. Ele parou, refletiu e deu a ideia de que poderia ser adiado por mais uma semana. Porque foi isso que a equipe de salvamento disse a eles. Que a possibilidade de resgate seria daqui uma semana. Havia uma possibilidade de eles estarem vivos. O senhor Roger, ele se deu conta de que ali era uma ideia, era um plano cruel e canibalesco. Mas não deixaram ele recuar. Coagiram, pressionaram, fizeram com que o senhor Roger sofresse pressão psicológica. E após uma discussão a respeito dos problemas matemáticos envolvidos para determinar a utilização desses dados, Roger foi sorteado. Não acham tamanha coincidência? É importante lembrar que Roger pediu desistência desse plano muito antes do sorteio. É importante lembrar que o senhor Roger pediu que desistissem desse plano muito antes de ser morto. Agora eu vos pergunto novamente, questionem comigo, pensem comigo. Ao entrarem em contato com o mundo externo, como já foi dito pelos colegas da acusação, tiveram contato com o rádio, falaram com a equipe de salvamento, e aí eu fico a me perguntar, quem garante que foi Roger? Não era uma ligação, não era um telefone. Não tinha como gravar, para que posteriormente se descobrisse de quem era aquela voz. Será que nesse momento Roger não estava amarrado? Quem nos garante, senhores, que esse sorteio aconteceu? Quem? Cadê o senhor Roger? Vale lembrar mais uma vez que todos os fatos que estão sendo aqui relatados foram contados pelos réus. Está nos autos tudo o que foi contado pelos réus. Se eles falaram, se eles relataram situações em que incriminam eles mesmos, eles poderiam ter escondido muito mais. Não temos como saber como o seu Roger foi morto. Ele pode ter sido apedrejado. Ele pode ter sido esfaqueado. Ele pode ter sido esquartejado. Eles estavam lá para explorar uma caverna. Eles estavam preparados para permanecerem lá durante alguns dias. Eles tinham objetos cortantes. Eles tinham objetos domésticos. Só acabando. Não, já acabou. Certo. Um dia,
Antes de qualquer outra coisa, eu e meus colegas da defesa gostaríamos de nos apresentar. Eu me chamo Luara e desejo um bom dia a todos vocês. Eu me chamo Ramon, faço parte da defesa desse júri. Quero desejar um bom dia a todos vocês. Eu me chamo Anne e gostaria de agradecer a presença de todos. Desejo um bom dia. Eu me chamo Jean Anderson, quero desejar um excelente dia ao professor Nadielso, a plateia e os senhores jurados. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. É com esse poema do Manuel Bandeira que eu trago para vocês uma representação de como um ser humano, um ser racional, pode se comportar em situações extremas. Como ele pode agir apenas pelo seu instinto e esquecer as suas noções e princípios morais quando colocado em situação de plena capacidade de sobrevivência. Gostaria de esclarecer primeiramente a situação desses homens no momento do ocorrido. Eles estavam horas trabalhando arduamente, tentando desobstruir a caverna, as rochas, quando houve o desmoronamento. Podemos imaginar que nós, no conforto do ar-condicionado, cadeiras acolchoadas e roupas limpas, presumo eu, quando passamos um horário, ao menos uma hora do horário que estamos acostumados a comer, já sentimos um leve desconforto e até mesmo uma irritabilidade. Agora vamos imaginar, não uma hora, nem 24 horas, mas 528 horas, que foi o que totalizou os 22 dias em que eles ficaram sem contato algum com o mundo externo e praticamente sem alimentação. Reparem que eu não me referi aos 32 dias em que eles ficaram presos na sua totalidade na caverna, mas apenas os 22 em que eles passaram sem o mínimo contato com o mundo externo. O ar lá dentro era rarefeito e a umidade extremamente alta, o que fez com que os machucados provenientes do seu desabamento permanecessem abertos e latentes. Fica muito claro que esses homens não estavam em uma civilização, não estavam em um estado normal, não estavam com mantimentos suficientes para sobreviverem e que não tinham outra escolha ao invés do que foi ocorrido. Peço que se lembrem disso quando forem julgar, que não estamos julgando pessoas que estavam em sociedade normalmente. Estamos julgando homens que estavam buscando apenas a sobrevivência. Presumo que não há dignidade antes da sobrevivência. Para sermos dignos, precisamos estar vivos. E era apenas isso que eles estavam buscando. Senhores jurados, antes de começar minha defesa, eu quero deixar bem claro que o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse caso, não é a defensoria. Para dar início, eu queria dizer que os engenheiros estavam em comunicação direta com os exploradores de caverna. Eles avisaram que era necessário mais de 10 dias após os 22 dias já passados dentro daquela caverna. Porém, senhores, os médicos ali presentes afirmaram que eles não conseguiriam sobreviver por mais de 10 dias, pela escassez de alimento e porque poderia haver novo desmoronamento. A partir disso, bate-se um desespero naqueles pobres homens e começam a pensar em algo que pudesse tirar eles dali com vida. Daí surge a ideia. Roger, aquele herói, porque ele é um herói, convenceu o restante do grupo de que se um deles se sacrificassem, serviriam de alimento para o restante, eles sobreviveriam. Mas quem seria sacrificado nessa circunstância? Essa resposta foi dada pelo lançamento de 2 dados. Bem, foi enviada uma equipe de socorro para o local para tentar desobstruir as camadas de rocha que estavam ali presentes. Mas infelizmente, senhores, ocorreu um novo deslizamento, acarretando a morte de mais 10 operados. Mesmo assim, meus clientes em companhia de Roger se encheram de esperança, a partir do momento que o presidente da comissão de médicos afirmaram que eles sobreviveriam caso se alimentassem de outra ilha. Daí, senhores, foi-se executado o plano que terminou com o sacrifício de Roger para benefício do restante do grupo. Não podemos, senhores, falar aqui em acusá-los eles, pois ninguém se ateu a julgá-los na hora correta.
nenhum juiz, nenhuma entidade governamental, sacerdote. Ninguém deu-se uma ideia melhor. O Estado simplesmente se omitiu se o acordo deveria ou não ser executado naquele exato momento. Então, senhores, quando diante disso tudo, eu peço que escutem a defensoria e dê total absolvição aos acusados ou aos meus clientes. Então, senhores, eu quero aqui rebater algo dito pela promotoria. Eles afirmam que no momento do lançamento dos dados, Roger se recusou. Bem, imagine aqui que o júri não começou ainda. Vamos dizer que está aqui o lado da defensoria, a promotoria. A promotoria começa a fazer acusações, fazem a imagem desses pobres homens do próprio diabo. Então, a defensoria provavelmente só se faz calar, não rebate nada, sempre passando a palavra para eles. O que os senhores irão imaginar? Bom, se eu tivesse no lugar de vocês, eu ia imaginar, bem, a defensoria concorda com a promotoria. Então tem uma falácia que dizem que quem cala consente. E nesse caso, caiu igual uma luva. Senhores, se imaginem dentro daquele lugar, sem comida, sem bebida, sem água potável para beber. Imagine como é que os corpos de vossas senhorias se comportariam diante dessa circunstância. Eu gostaria de responder essa pergunta, porque na verdade eu acredito que seja o X da questão. Mas antes que eu comece a falar sobre as nossas condições biológicas, as nossas limitações como seres humanos, eu não posso deixar de corrigir a acusação que diz que dentro da caverna tinha comida, como se eles prevessem que iam ficar 30 dias ali, então eles abasteceram bastante comida. Infelizmente não dá para acreditar nisso. De fato, uma pessoa que trabalha com cavernas leve comida para hoje, no máximo para amanhã. Então, eu acho extremamente importante que a gente fale aqui sobre as nossas condições biológicas, sobre como o nosso corpo reage quando a gente deixa de atender às mínimas necessidades. Quando você está com fome e não se alimenta, automaticamente o seu organismo queima a gordura acumulada. Mas pensemos, senhores juízes, vocês acreditam que esses rapazes que trabalhavam desobstruindo rochas, trabalho que requer muito esforço físico, vocês acreditam que eles tinham muita gordura acumulada no corpo? Mas mesmo assim, esse processo acontece com todo mundo, seja com maior ou menor intensidade. A princípio, a sua massa magra é queimada, o que te deixaria ficar esquelético. Logo depois, o seu cérebro ele perde as funções de comando, por consequência, a função de raciocínio. Os principais sintomas são náuseas, tonturas, alucinações. Os seus hormônios deixam de produzir. Os neurônios somem ou não diminuem. Tudo isso acarreta no mau funcionamento do corpo. Pois bem, senhores juízes, havendo essa escassez de alimentos na caverna, a ameaça de morte atingia níveis cada vez mais elevados. Os meus clientes estavam situados em um perigo extremo de morte. Por isso, nós aqui da Defensoria alegamos que os mesmos encontravam-se em estado de necessidade. E por não haver culpabilidade deles no desmoronamento da caverna, por não ser culpa deles de fato por eles não preverem que aquilo poderia acontecer, por não carregarem muitas previsões, ou seja, eles não fizeram isso por vontade e nem de outro modo poderiam evitar. Os meus clientes estavam famintos e precisavam de uma nutrição. Talvez isso cause um espanto assim de pensar: meu Deus, mas a que ponto chegou o ser humano de comer uma outra pessoa? Seria realmente necessário ter que comer uma pessoa para sobreviver? Mas isso só causou espanto em vocês pensar porque provavelmente vocês tomaram café. É muito provável que vocês jantaram também. A questão aqui é estado de necessidade. É quando o homem é arrancado da sua sociedade, quando ele passa a viver uma realidade totalmente diferente, quando ele é arrancado de civilização, quando o homem ele está em estado de necessidade, ele praticamente deixa de ser homem e passa a agir como animal, como a própria Luara citou no início, de um mendigo. Quem nunca viu um mendigo como lixo? Então, desculpa,
desculpa, mas não há que falar em condenação aqui dos meus clientes quando os mesmos vão se encontrar no estado psicologicamente normal. Dentro daquela caverna, entraram 4 sonhadores e eles saíram de lá sem ânimo nenhum de viver. Não havia motivos para continuar. Jurados, eu posso afirmar que os meus clientes, se eles apresentavam um comportamento de que fizeram isso com muito remorso. A nossa mente é o pior juiz de todos. Ela martela a alma de qualquer pessoa. Por isso eu afirmo que nem eu aqui da defensoria, nem os meus amigos, nem as minhas amigas de acusação, nem os senhores aqui, nem a plateia tem a clara noção do que aconteceu naquela caverna. Porque imaginar é uma coisa, e olha que só de imaginar eu chego a me arrepiar. Mas viver, passar por tudo que eles passaram naqueles 32 dias é totalmente diferente. O que você me fala, um poema também, se o minha amiga Laura fez. Quero que vocês prestem bem atenção nesse poema, porque isso vai corroborar com o que já foi dito pelo professor antes mesmo de começar esse júri. Quem passou a vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não homem, só passou pela vida, não viveu. Como já foi dito aqui pelo professor Nadielson, existem pessoas passando fome e a gente não conhece essa realidade. Tenho certeza aqui que muitos aqui nunca tiveram de frente com a fome, com a necessidade extrema. Nossos clientes aqui, sentados, eles passaram de uma condição normal para uma condição totalmente anormal. Uma condição a qual, senhores, eu venho falar para vocês, totalmente difícil. Foi dito aqui pela acusação, muito bem falado, parabéns inclusive para a acusação, fez um trabalho excelente. Só que eu tenho que retificar algumas coisas. Não se pode dizer que eles estavam em estado normal, como foi dito pela acusação. Como que a pessoa vai estar em estado normal? Sem a certeza do resgate, sem a certeza de sobreviver aquilo ali, sem a certeza de que vão mais uma vez encontrar seus parentes. Eu peço aos júris que fechem os olhos, imagine aqui o sofrimento desses homens por vários dias ali, sem a certeza de que vão viver. A única certeza que eu tenho que eles traziam consigo era a certeza da morte, a morte iminente. A morte estava se aproximando cada dia, mas estava se aproximando. Foi dito aqui pela minha colega Anne, o estado de necessidade. Eu vim aqui reforçar a ideia dela. O estado de necessidade, senhores, tem aqui um breve resumo do que significa o estado de necessidade. É quando o ser humano está diante de uma situação extrema de risco de vida e a única maneira de salvar sua própria vida ou dos seus bens será lesionando a integridade de outra pessoa. Essa pessoa encontra-se em estado de necessidades. Tem alguns requisitos aqui e eu peço aos senhores que atentem para esses requisitos. Se os senhores não concordarem comigo, tudo bem, mas eu acho um pouco improvável que vocês não concordem comigo que todos os requisitos que estão elencados não vão se encaixar perfeitamente no que foi vivido por essas pessoas. O primeiro requisito é o estado de perigo atual. Ou seja, o perigo estava constantemente, o risco de vida estava constantemente atrelado ao simples fato deles estarem ali. O risco de um desmoronamento, a incerteza de que seriam resgatados daquele lugar. Esse é o primeiro ponto, que se encaixa perfeitamente, até onde eu posso imaginar. Ameaça do direito próprio ou alheio, ameaça do direito à própria vida, a ameaça ao direito de sobrevivência desses. Ora, foi sacrificado um homem. Isso foi um sacrifício vital para que estes pudessem estar aqui novamente, no conforto dos seus lares, vendo seus filhos, vendo seus entes queridos, seus amigos. Outro fato importante é a inevitabilidade do comportamento. Ou seja, aquele que foi dito pela defesa que poderia ter se alimentado, saído do local que eles estavam procurando alimento, morcegos, tal. Inclusive falou que uma família aqui do sertão sobreviveu comendo ratos. Só que eu pergunto aos senhores, eu quero que vocês entrem nesse campo, no campo da conjectura junto comigo. Vocês acreditam mesmo que vocês estão ali com um risco de morte iminente e vocês iam se afastando do ponto, vocês estavam numa caverna que já se mostrava insegura? Vocês não acham que isso poderia dificultar um possível resgate? Porque enquanto a vida há esperança, eles tinham certeza
tinham uma dúvida em relação ao resgate, mas tinham esperança. Eu creio que no coração deles havia esperança de um milagre, porque, como já foi dito, enquanto há vida, há esperança. Ou seja, é inevitável que isso viesse a acontecer. A ideia não surgiu deles, não foi um plano maléfico. Eu tenho certeza que 5 pessoas, 5 amigos, não saem para um lugar com o intuito de sacrificar a vida de outro, simplesmente por maldade. Acho muito provável que isso tenha acontecido. A própria defesa aqui, a própria acusação, perdão, deixou no ar a dúvida. Ah, será que foi isso mesmo que aconteceu? Ah, será que realmente foi isso que eles falaram que aconteceu? Ora, se há dúvida para eles, imagine para nós, imagine para vocês, imagine para eles naquele momento. Então, existe a máxima do direito penal que diz in dubio pro réu. Se há dúvida, não há que condenar esses homens. Ou vocês acham justo que pessoas que passaram por sofrimento que esses homens passaram, psicológico, físico, eles ainda têm que passar por um sofrimento maior, jogado na cela de uma cadeia, por anos e anos? Vocês acham que isso seria justo? Na condição de vocês, de jurados, de pessoas, de seres humanos sensíveis, que eu tenho certeza que são sensíveis, que têm as suas emoções afetadas, ou nenhuma que sente saudade da família quando passa alguns dias fora de casa, mesmo tendo a certeza que eles estão em segurança, mesmo tendo a certeza que vocês vão chegar lá e vão vê-los, poder abraçá-los, poder sentir o toque deles. Isso é de extrema importância, olhar nos olhos de quem você ama e abraçar. Vocês imaginam esses homens com a certeza de que isso algum dia pudesse acontecer novamente. O choro com certeza era constante, o desespero era a todo momento. Outro fato que precisa aqui ser comentado é o conhecimento da situação justificante. Ou seja, eles conheciam, eles sabiam que o que eles fariam é um crime. A defesa aqui não está falando que não foi crime, que não houve homicídio. Houve homicídio, fato típico, antijurídico. Mas para que seja condenável, é preciso mais um requisito: a culpabilidade. E eles não, o fato que eles cometeram não é culpável, porque foi cometido em estado de necessidade. É típico, antijurídico, porém não é culpável. Não estamos afastando aqui a possibilidade de ter havido um crime. Estamos afastando